Se ele estiver confuso, eu não vou conseguir entender qual é a ideia. E a coisa é a seguinte, esse seu argumento, muitos alunos, muitas vezes eles fazem o argumento, botam na introdução e o resto do texto eles esquecem o argumento, ele não aparece mais. O argumento é que vai definir todo o seu texto. E a conclusão você repete ele mostrando como você evidenciou. Então o argumento é muito, muito importante. Por isso que eu quero que quando vocês façam, vocês falem comigo, a gente veja se está bom, se está conciso, se está claro, tá? É muito importante. Aqui eu botei um exemplo disso, tá? O exemplo que eu botei foi: o conhecimento científico que o Estado detém é um fator fundamental no acúmulo de poder. Isso é o argumento. Porque permite a esse Estado não só proteger a sua população, mas usar desse conhecimento como poder de barganha frente a outros Estados que não possuem a mesma tecnologia. Qual é o argumento aqui? O argumento aqui é o de que o conhecimento tecnológico é um fator, de fato, importante no acúmulo de poder. Tá? Esse é o argumento. Quais são as evidências? Porque permite a esse Estado não só proteger a sua população, e permite também a esse Estado ter um poder de barganha frente a outros Estados que não têm esse conhecimento. Como você vai demonstrar isso? Por casos. Então, você pode falar, o caso dos Estados Unidos demonstra claramente que poder científico pode ser traduzido em poder militar. Normalmente você vai usar casos históricos, porque não tem como você usar evidências, obviamente, científicas de laboratório. Então, você vai pegar um caso histórico e vai pegar os detalhes que embasam o seu argumento. Por exemplo, esse caso aqui dos Estados Unidos demonstra claramente que o poder científico pode ser traduzido em poder militar. E aí você pode demonstrar como o fato de que eles terem tecnologia fazem eles muito mais ricos, ou fazem eles terem muito mais recursos que vão ser traduzidos em poder bélico, enfim. Tá? Quanto mais essas evidências estiverem fortes, melhor o artigo. No entanto, é melhor você escolher 2 ou 3 evidências, 2, 3 casos históricos que sejam mais fortes e que você conheça mais, do que você simplesmente sair jogando um monte de ideias sem informação, que vão acabar por não convencer o seu leitor. Tá? Um bom artigo é sempre organizado e bem estruturado. Qual é a estrutura de um texto argumentativo? E aqui eu boto em detalhes, tá? Você tem a introdução, você tem o desenvolvimento e você tem a conclusão. Na sua introdução é onde você apresenta o seu argumento. Já, nesse texto vou defender que... Então já tem que estar ali no início, já entendi o seu argumento. E aí aquilo tudo tem sentido. Você já vai dar o seu argumento, já vai falar o mapa do seu texto. Então, nesse texto, eu vou começar por explicar esse caso histórico, explicar esse outro caso histórico, explicar esse outro caso histórico, de forma a demonstrar o meu argumento. Ok? Então, a introdução, ela te dá um mapa do texto. Pela introdução, eu tenho que saber qual é o que você vai fazer no seu texto. Agora, não adianta você escrever isso e não seguir. Tá? Tem vários alunos que fazem isso, botam um argumento, botam um mapa, depois esquece do argumento, escreve totalmente outra coisa, ok? Aqui eu coloquei um exemplo de introdução, depois vocês veem, tá bom? Porque na introdução também você pode fazer um pouquinho de descrição que seja necessário. Obviamente, se você está falando, por exemplo, de uma milícia que eu não conheço, você tem que me dar uma certa explicação. Essa milícia surgiu nesse país e tal. Só o suficiente para eu entender o seu argumento. Então, a introdução é um pedaço muito importante. Eu quero que vocês leiam bem aqui essa questão da introdução. O desenvolvimento é quando você vai pegar essas evidências do seu argumento e tentar me convencer. Tá? É importante que cada assunto venha em um parágrafo e que você não dê mais espaço, muito mais espaço para uma evidência que para outra. Fica uma coisa meio desequilibrada, desorganizada, né? Então, se você der 2 parágrafos para cada evidência, sempre no final do parágrafo você relembrando como que aquela evidência fortalece o seu argumento, tá ótimo.
Mas fiquem atentos a isso. Nada de parágrafos enormes de uma página, nada de parágrafo de uma linha. Isso também é um estilo, né? Estilística também é importante. E aí, na conclusão, você vai relembrar aquilo que você fez nesse artigo. Eu usei tal evidência para defender isso e isso. E a conclusão até você pode jogar algumas outras opiniões não embasadas, tá? Não tem problema. A conclusão é um espaço meio livre para você botar aí outras opiniões, ou você colocar, acredito que no futuro isso vai acontecer, mas no futuro a gente não tem nenhuma base para falar, mas você pode dar sua opinião como especialista em RI. Como que você vai pôr as referências bibliográficas? Olha, plágio é um negócio sério. Vocês viram aí questão do ministro, né? Então é o seguinte, prestem muita atenção. Plágio não é somente você copiar alguma coisa, copiar e colar, colocar no texto e não botar a fonte na bibliografia. É muito mais sério. Tudo que você falar no seu texto que for opinativo tem que ter a fonte. Ou seja, coisas que você acha assim que são de senso geral, do tipo falar os Estados Unidos é o país mais rico que tem, você tem que botar fonte. Então sim, vai ficar esquisito, vai ficar cheio de fonte, cheio de sobrenome. É assim, trabalho acadêmico é assim. Vejam aí os artigos que eu botei para vocês. Diferente do artigo da Foreign Affairs, que não tem que fazer isso porque não é acadêmico. Então assim, e outra coisa, quando você usa a ideia de alguém, mesmo que seja com as suas palavras, então se eu tô colocando aqui, deixa eu pensar, o realismo tem uma visão limitada da cooperação internacional. Essa ideia é de algum autor, tá? Sempre tem que ter um autor. E mesmo que você coloque com as suas palavras, você não está copiando, colando, você tem que pôr o sobrenome do autor. Você tem que dar a fonte. É uma questão de propriedade intelectual, ok? Agora, claro, se eu tô falando alguma coisa do tipo a Venezuela fica na América Latina, você não tem que botar fonte disso. Isso não é uma opinião, é um fato. Até agora é um fato. Agora, se você coloca os venezuelanos sofrem com o seu governo, aí você tem que botar uma fonte, nem que seja um relatório do Banco Mundial, um relatório da ONU, tem que colocar a fonte, tá? Deixa eu explicar uma coisa agora. Essa fonte, ela tem que vir no corpo do texto, logo depois que você bota a ideia, e na bibliografia, nos dois lugares, ok? No corpo do texto, você só menciona o sobrenome e o ano. E a página, quando for referente a uma ideia muito específica que está numa página. A informação completa sobre a obra você coloca na bibliografia, nas referências bibliográficas. Quando se trata de coisas da internet, coloca só uma notinha de rodapé e embaixo você coloca relatório da ONU. Eu não me importo em como você coloca, desde que você coloque um relatório da ONU, 1994, disponível em... Você bota o link, não o site, ok? O link. Eu tenho que ser capaz de clicar naquele link e acessar a mesma informação que você. É para isso que a gente bota as fontes, tá? É uma questão de replicabilidade. Ou seja, eu tenho que ter acesso às mesmas informações que você teve, ok? E aí você não precisa botar na bibliografia. Questões que estão na internet você não precisa botar na bibliografia, não. Se tiver já como nota de rodapé, já tá bom. E aí aqui eu coloco alguns exemplos disso. Gente, não se preocupem com essas coisas de norma de ABNT, tá? Como você coloca isso, se é caixa alta, se não é caixa alta, não importa. Só importa que você coloque o nome do autor, o ano, a publicação. Para mim, é isso que importa. Lembrem-se sempre dessa questão da fonte, no corpo do texto, tá? Porque senão é plágio. Mesmo que você tivesse colocado as referências bibliográficas, eu não sei onde que aquilo tá no corpo do texto. Então, se vocês quiserem, eu posso, inclusive, botar um exemplo aí, um artigo meu, um pedaço da minha tese, para vocês verem como é que se coloca
a fonte no meio do corpo do texto, tá? É chato. Então, enquanto vocês estiverem pesquisando, vocês têm que anotar a fonte, porque depois a gente perde, não sabe de onde tirou, é uma loucura. Se vocês vão usar a Wikipedia sempre tem nota de rodapé. Vai na fonte original que a Wikipedia usou. Sempre tenta ir na original. Tá? Se um certo autor citou um relatório da ONU de 94, tenta ir no relatório diretamente. Mas, fora isso, eu não me importo muito. Eu só me importo não com o formato, mas com o fato de que a fonte está no corpo do texto e está também na referência bibliográfica, ok? Porque plágio não é só você não colocar na referência bibliográfica. É você se apropriar também de uma ideia. Gente, quando chegar mais perto disso aqui, de vocês estiverem começando a fazer VP1, VP2, a gente pode conversar mais sobre isso aqui, pode fazer um live, conversar mais sobre argumentos. Agora, o que eu quero é que quando vocês comecem a fazer o argumento de vocês, aproveitem agora quinta, sexta, fim de semana, para vocês começarem a pensar o tema, o argumento que você vai fazer e falem comigo, pra gente ver se esse argumento tá legal, se as evidências que vocês vão dar estão suficientes, tá bom? É normal vocês nunca terem feito isso, porque agora a graduação é onde vocês aprendem, tá? Me lembrem de colocar um exemplo para vocês. Eu posso botar tanto em português quanto em inglês, tá? E façam isso, por favor. Pensem que é argumentativo, não é descritivo, isso é muito importante. Eu quero uma opinião e quero que a opinião esteja clara, ok? E aí, quando vocês tiverem uma ideia disso, vocês falem comigo. Tá bom?